relevante. E nós não estamos... Bom, também vocês estavam acompanhando então a coletiva de imprensa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando então sobre esse contingenciamento, congelamento de 31 bilhões, mais de 31 bilhões de reais, o orçamento de 2025, já a gente volta nesse assunto. E o assunto agora é PEC do fim da reeleição. Ontem nós trouxemos aqui para vocês que esse projeto, esse texto acabou sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora isso precisa passar pelo plenário do Senado, vai depender, claro, do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. A gente conversa hoje com o relator da proposta da PEC do fim da reeleição, o senador Marcelo Castro. Senador, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Nelly. Estamos à sua disposição. Olha, ontem falamos bastante sobre isso aqui, sobre a PEC do fim da reeleição aqui no Boletim Metrópolis. A gente vem falando sobre esse tema, sobre esse assunto já há bastante tempo. E eu queria entender com o senhor, por que agora foi escolhido esse momento para aprovação dessa PEC específica no Congresso Nacional? Neila, essa questão da reeleição no Brasil é um tema controverso desde o primeiro dia que foi instituído a reeleição na nossa Constituição. Sempre teve opositores a esse instituto da reeleição. Eu fui um deles desde o início. Eu cheguei aqui em 1999 como deputado federal. A reeleição tinha sido aprovada em 1997. Nessa época, nos primeiros meses que eu era deputado, eu já apresentei, naquela época, uma PEC que punha fim à reeleição, colocava um mandato de 5 anos para todo mundo e coincidência das eleições. É exatamente o que eu estou fazendo hoje, 26 anos depois. Por que eu estou fazendo agora? Porque vejo que de lá para cá houve uma conscientização e uma cristalização cada vez mais forte, mais aguda, de que a reeleição foi um grande malefício que nós fizemos à gestão pública brasileira e que já está passando do tempo as providências que a gente deveria ter tomado para não ter mais esse instituto da reeleição no Brasil. Então, o clima hoje é muito mais favorável do que todas as etapas anteriores. Por exemplo, eu apresentei o meu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Todos os senadores, todas as senadoras que estavam presentes, todos, sem exceção, falaram favoravelmente ao fim da reeleição no país. Até agora, no Senado Federal, eu não encontrei um senador que dissesse assim: Marcelo, isso está errado, isso nós vamos deixar como está. Não, todos são, até agora, todos que falaram comigo, são unânimes em afirmar que a reeleição é um malefício e que precisa ser encerrada. Esse projeto vai ser aprovado de forma rápida no Congresso Nacional ou isso ainda vai encontrar algum empecilho no meio do caminho? Bom, o clima é muito favorável. Hoje teve uma reunião de líderes com o presidente Davi Alcolumbre, mas eu não participei, porque nós estamos no período de marcha dos prefeitos aqui sobre Brasília, e eu tive que ficar aqui atendendo os prefeitos lá do meu estado. Depois tive outros compromissos e eu ainda não sei do resultado da reunião. Certamente deve ter sido tratado lá esse assunto, que é um assunto hoje candente. Então eu espero que isso seja votado rapidamente, porque é um assunto que está amadurecido, já tem opinião mais do que favorável, né? Eu acho que está na hora da gente votar para poder mandar para a Câmara e a Câmara se debruçar nesse assunto que é do mais alto interesse nacional. Qual é o posicionamento do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, a respeito desse assunto específico? Bom, aqui no Senado, todos que eu já conversei são favoráveis ao fim da reeleição. Agora, o Davi viajou para a China e depois que ele chegou, eu ainda não conversei com ele pessoalmente. Rapidamente tratei de um outro assunto com ele e hoje eu esperava poder me encontrar com ele, mas fiquei preso aqui por causa da minha agenda. Então vou ver se hoje eu ainda consigo falar com ele.
Mas acredito que não pode haver nenhum empecilho, porque isso é uma coisa que é consensual. Até agora não é só consensual, até agora é unânime. Não apareceu uma resposta contrária. Então, acredito que o presidente Davi Alcolumbre, o mais rapidamente possível, vai botar isso para votar. A gente mata esse assunto no Senado e depois vai para a Câmara. Aí na Câmara, sim, é preciso a gente fazer um trabalho, mas eu sinto, com as poucas pessoas que eu conversei na Câmara, ainda não tenho uma opinião muito abalizada, mas as poucas pessoas que eu conversei, os poucos deputados que eu conversei na Câmara, todos encontrei a melhor receptividade. Há uma conscientização de que a reeleição é um malefício, a tendência de quem está na gestão é abusar do poder político. Você veja as eleições passadas de prefeito, né? Nós tivemos 2.900 e tantos candidatos a prefeito que foram à reeleição, 2.400 e tantos foram reeleitos. Um índice de reeleição de 83%. Olha, isso não existe em nenhuma democracia do mundo. É impossível um índice de reeleição tão elevado desse. Por que é que isso ocorre? Ocorre exatamente porque há um desequilíbrio nas condições de competitividade. O prefeito, o governador, o presidente da República, que está no cargo, tem muito mais chance de ser reeleito do que quem está fora. Então não há igualdade de competição, não há paridade de armas. Quem está na oposição leva muito mais desvantagem do que quem está no governo. E, evidentemente, que isso não é saudável democracia. O saudável democracia é que haja alternância do poder e que haja isonomia das condições de disputa da eleição. Quando um está no poder e o outro não está, o que está no poder leva muito mais vantagem, tem muito mais meios para conseguir voto, para se comunicar, para ter influência, do que quem está fora do poder. E, evidentemente, que isso não faz bem à democracia. Senador, para quem está nos assistindo nesse momento ou que vai ler a nossa matéria no Portal Metrópolis e não entende de política, qual é a mudança que vai haver então? Ok, não vai ter reeleição, mas os mandatos, eles vão ficar mais longos? Sim. O que é que ocorre? Hoje, com a legislação que nós temos hoje no país, Neila, 4 anos é um tempo muito exíguo, um tempo muito curto para um prefeito, um governador, um presidente da República assumir o seu mandato, planejar, fazer licitações e executar um projeto. Então, alguns defendem que o mandato seja de 6 anos, porque nós estamos tirando a reeleição, né? Com a reeleição, o governante tem uma chance de ficar 8 anos. Sem reeleição, ele ficaria só 4. Então, todos concordam que 4 anos seria um tempo muito exíguo. Uns defendem 6 anos, outros defendem 5 anos. Eu achei mais prudente, pelo menos no momento, botar um mandato de 5 anos. Então, nós estamos colocando na Constituição, no nosso parecer, 5 anos de mandato para todos. Para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. No meu parecer, eu coloquei o mandato de senador por 10 anos. Por que eu coloquei o mandato de senador por 10 anos? Porque é uma prática universal, né? A imensa maioria dos países democráticos do mundo, onde nós temos o sistema bicameral, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, o mandato de senador sempre ou quase sempre, é mais extenso do que o mandato de deputado. Por exemplo, os Estados Unidos, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado só são 2. Ou seja, o mandato de senador corresponde a 3 de deputado. O México e a Austrália, o mandato de senador também são 6 anos, mas o mandato de deputado só são de 3, então seria o dobro, que é o caso do Brasil. O mandato de deputado são 4 anos, o mandato de senador são 12. Então, se nós vamos botar um mandato de deputado, de governador de 5 anos, aí o mandato de senador ou fica de 5 ou fica de 10. Não pode ter outra alternativa. Então, eu preferi 10 anos obedecendo a essa prática internacional. Inclusive, a ideia da concepção da Câmara Alta é exatamente para ser a casa que representa os estados, representa a federação, mas que traz estabilidade, traz ponderação,
traz comedimento. Algum excesso que tenha sido cometido na Câmara, aqui está o Senado, quer dizer, no mundo inteiro a concepção é essa, o Senado para reparar, para regulamentar, para segurar, para dar mais estabilidade. Normalmente, as constituições exigem que para ser senador tenha uma idade mais avançada. Enquanto a nossa Constituição, o deputado só precisa de ter 21 anos de idade, para o senador preciso 35 anos. Então requer mais prudência, mais experiência, mais comedimento, que é exatamente essa uma das funções precípuas do Senado. Sobre isso ontem, até porque não vai afetar as eleições de 2026. Mas o senhor tem algum prazo ou já tem ideia de quando é que isso deve ser aprovado? Não tenho uma ideia. Eu gostaria que fosse logo na próxima semana, mas vai depender das conversações e da decisão do presidente Davi Alcolumbre. Eu vou me encontrar com ele realmente ou hoje ou terça-feira, e aí nós vamos decidir, eu vou falar com ele para ver quando é que a gente pode votar. A matéria está pronta, está amadurecida, não há objeção, nada tenha que possa prejudicar ou dificultar a aprovação. Então, se ele quiser colocar, a qualquer hora que ele queira colocar em votação, pode fazê-lo. E eu acho que nós todos ganharíamos com isso daí. Senador, para nós encerrarmos, a pergunta é sobre impacto financeiro. Essa proposta ela tem um impacto político muito claro, beneficiando a população brasileira, mas e o impacto financeiro? Estamos falando agora sobre campanha eleitoral. As campanhas eleitorais, temos uma agora em 2026, claro, no caso da reeleição, isso não vai atingir 2026, mas para a eleição seguinte já estaria valendo, então, o fim da reeleição. Falando de impacto financeiro, isso pode diminuir os gastos também com campanha eleitoral? Neila, você tocou num ponto importantíssimo. Essa é uma das razões que a gente precisa unificar as eleições no Brasil. Porque hoje, como não tem mais, o Supremo proibiu, não tem mais financiamento privado de empresas, que é o que bancava as campanhas anteriormente, hoje as campanhas são bancadas com recursos públicos. Então, de 2 em 2 anos, nós estamos gastando bilhões de reais, 5 bilhões de reais, só passado para os candidatos, mas a despesa do próprio Tribunal Eleitoral no país inteiro fazendo a eleição, quer dizer, gastamos bilhões de reais de 2 em 2 anos. Se nós pusermos as eleições de 5 em 5 anos, esses mesmos bilhões de reais serão gastos uma única vez de 5 em 5 anos. Então, nós vamos reduzir para menos da metade as despesas públicas com a eleição. É muito mais coerente, é muito mais razoável você fazer uma eleição num dia só, que você fortalece mais os partidos políticos, você leva mais uma mensagem uniforme, né, de uma vez só em campanha, você vai defender uma tese, que é uma tese do seu partido. Olha, esse partido aqui, partido que defende a educação a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, nós estamos no poder, o nosso secretário da Educação fez isso, fez aquilo, nosso ministro da Saúde fez isso, da Educação fez isso, fez aquilo, precisamos fazer também na municipalidade, então fica muito mais fácil de você levar uma mensagem partidária, que nós precisamos também fortalecer os nossos partidos, para que os nossos partidos não sejam só esse amontoado de letrinhas que existe hoje, que os partidos tenham uma identidade, tenham um programa, tenham uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia que possa ser entendida pela sociedade, e quando o eleitor votar num partido, saber que está votando a favor de uma causa ou contra outra causa. Imagine hoje um partido, né, que defende, vamos dizer, o meio ambiente. Aí você não está votando no partido, nas teses do partido, você vota nas pessoas. Isso é uma maneira muito errada que o Brasil tem de escolher os seus representantes. Mas essa é uma outra questão, eu estou falando paralelamente, porque também isso influencia nas despesas, nos custos das campanhas. Senador, eu te agradeço muito pela gentileza de conceder a entrevista aqui para nós do Portal Metrópolis. Seguimos acompanhando todo o rito, todo o processo de aprovação da PEC aí dentro do Congresso e estaremos por aí, viu? A gente conta com o senhor para falar conosco, então, aí no Congresso. Muito obrigada mesmo.
Ah, Neila, um prazer grande. Estou às ordens sempre.